Estamos em Boelho, uma antiquíssima paróquia do atual concelho de Penafiel. Terras verdejantes, muito férteis, debruçadas sobre o vale do rio Tâmega. Estamos também não muito longe do Rio Douro. E por isso, durante muito tempo, nomeadamente na Idade Média, este era um território privilegiado pela fertilidade das suas terras, também pela proximidade destes rios, que eram importantes vias de comunicação. Estamos, de resto, num antigo território da Anésia, que teve um grande protagonismo na passagem da Alta para a Baixa Idade Média no nosso território. Esta era também um espaço dominado por grandes famílias nobiliárquicas, eh, nomeadamente os famosos Ribadouro. E, por isso mesmo, não admira que neste território, também aqui em Boelho, nos surjam relevantes vestígios da Idade Média. É o caso da velhinha Igreja Paroquial de Sangens de Boelho, um monumento românico. De resto, integra esse projeto de valorização patrimonial e de valorização do território dos nossos dias, que é a Rota do Românico. Uma igreja que não tem uma grande dimensão, mas que respeita em boa parte aquilo que são as principais características das igrejas românicas deste vasto território. Igrejas de uma única nave e com uma cabeceira distintiva do resto da igreja, geralmente de formato quadrangular. Uma igreja que, de facto, não se evidencia pela sua dimensão, mas evidencia-se por outros motivos. Pelo grande número de siglas, de marcas de pedreiros que nos apresentam. São cerca de 600 siglas, o que permite um estudo curioso sobre estas marcas que persistem como um curioso mistério da época medieval. Para que serviam? Foram feitas por quem? Pois bem, num templo em que uma percentagem significativa dos silhares, das pedras, nos apresentam essas marcas, não admira, por isso, que seja um monumento propício para o seu estudo. E foi exatamente isso que recentemente o arqueólogo César Guedes fez, tendo chegado a conclusões muito interessantes. Mas já lá vamos. Primeiro, interessa perceber, afinal, qual a origem desta igreja. E aqui as origens cruzam-se com as lendas, com a tradição e com diversas figuras. Nomeadamente, a possibilidade desta igreja remontar logo às origens da nacionalidade. Ao século XII, segundo alguma tradição, teria sido a primeira rainha de Portugal, Dona Mafalda de Saboia, a esposa de Afonso Henriques, que teria mandado erguer este templo. Mafalda de Saboia, que sabemos, de resto, que tinha uma forte ligação a este território do Tâmega. A ela são atribuídas outras construções, nomeadamente a ponte sobre o Tâmega e também albergue para viajantes, para peregrinos. No entanto, há quem defenda que o templo foi construído por uma outra rainha Mafalda, a Beata Dona Mafalda, neta da nossa primeira rainha, filha do rei Dom Sancho I. Mafalda, a neta, que tem, com efeito, uma forte ligação a este território. Ela tinha sido educada por uma descendente de Egas Muniz, exatamente uma senhora dessa famosa família dos Ribadouro. E depois, posteriormente, depois do seu casamento com o rei de Castela, e é por isso que ela usava o título de Rainha Dona Mafalda, no seu regresso a Portugal, ela acabará depois por se instalar em Arouca, onde desenvolve o famoso projeto do convento de Arouca, onde, de resto, até hoje, o seu corpo beatificado se encontra em objeto de devoção. Mas a tradição diz-nos que Dona Mafalda circulava muito por este território, tinha autorização para sair do convento
fiscalizar os bens do, do convento de Arouca e por isso fica também associada a uma série de outros templos que aqui existem, que teriam sido construídos por seu impulso. É o caso aqui da vizinha igreja de Cabeça Santa e por isso também ser atribuído a ela a construção desta igreja. Contudo, por vezes, a realidade consegue ser mais surpreendente do que a ficção. E, de facto, é muito provável que esta igreja, bom, mais do que esta igreja, esta freguesia tenha origens muito mais remotas. Alguma documentação aponta para isso. É o caso de um documento que o professor José Matoso data do ano 1095, um período anterior ainda à origem da nacionalidade, e já existiria uma igreja aqui em Boelho. Mas, para percebermos da antiguidade desta igreja, melhor é irmos ao seu interior e refletirmos também um pouco sobre o seu oráculo. O Urago de Boelho, isto é, o santo padroeiro da freguesia, pode, com efeito, lançar-nos algumas pistas sobre a antiguidade desta paróquia. Afinal, quem é este Sanjens? Mas aqui entramos, de alguma forma, naquilo que pode ser um mistério. Isto porque, em boa verdade, há pelo menos 3 Sanjens. Um deles é um jovem do sul da atual França, próximo da povoação de Arles. Um jovem que, muito cedo, optou por levar uma vida de ermita, de isolamento em relação aos homens, uma vida de contemplação, também de penitência, autoflagelava-se, tornou-se num modelo de virtudes e foi considerado santo. Se pensarmos que esta igreja poderá estar relacionada com a primeira rainha de Portugal, Mafalda de Saboia, ora, Arles não fica muito distante de Saboia e por isso poderíamos aqui pensar nesta relação entre Mafalda de Saboia e a escolha de Sanjens como o padroeiro desta paróquia. Mas há, de facto, outros Sanjens. Um segundo, muito popular, não tanto em Portugal, mas, por exemplo, em Itália, trata-se de um comediante romano. Sim, um comediante que se tornou famoso nos seus espetáculos em Roma, mas que, entretanto, se tinha convertido ao cristianismo e acabará por ser martirizado. Aliás, Sanjens é exatamente um dos santos protetores, uns santos padroeiros dos comediantes. Serão estes os Sanjens que estão aqui por trás de Boelho? Talvez não. Afinal, o Sanjens que aqui é devocionado deve ser outro. Aquele que, segundo a tradição, foi um dos primeiros bispos de Lisboa, ainda no tempo de domínio romano. Um bispo de Lisboa que foi também ele martirizado e depois considerado santo. Ora, reforçando a possibilidade de ser este o Sanjens que aqui é devocionado, é olhar para a imagem de Sanjens. Claro que esta não é uma imagem medieval, mas resultará, muito provavelmente, no culto, na devoção, da imagem, da estética de uma imagem anterior que aqui existia. E o que é que nós vemos aqui? Um bispo. E sim, por isso, muito provavelmente, este Sanjens seria esse bispo que ainda hoje é objeto de devoção em Lisboa. Está muito associado à questão da defesa, da proteção das parturientes, das grávidas. Aliás, ainda hoje existe
no Monte Sanjens, na Freguesia da Graça, em Lisboa, uma cadeira em mármore onde a tradição aconselha às grávidas a lá se sentarem-se para que depois terem uma boa horinha no momento do parto. Sim, Sanjens, protetor dos momentos do parto. Protetor, por isso, dos recém-nascidos. E será ele o orago, o padroeiro desta freguesia. Uma freguesia muito antiga, como vimos, e por isso um santo ligado à época da Reconquista, um santo ligado a essa grande cidade do sul da península que se esperava um dia passar para o domínio cristão, poderá ter influenciado esta escolha. Sim, porque, como há pouco vos dizia, esta paróquia existia já antes da tomada de Lisboa. Esta paróquia está documentada, pelo menos, desde 1095. Mas a paróquia já existia, mas não era ainda esta a sua igreja. De facto, parecendo estar atestada a origem, pelo menos no século XI, desta freguesia, o templo que aqui podemos observar, não é tão antigo. Aliás, os historiadores da arte têm apontado uma cronologia, uma datação até relativamente tardia dentro do mundo românico, aqui para o templo de Sanjens de Boelho. Admite-se que ele tenha sido construído em meados, talvez mesmo na segunda metade do século XIII. Ora, isso leva-nos, por isso, a concluir da grande probabilidade daqui ter existido um templo anterior. Aliás, nesta datação algo tardia desta igreja, bate certo com aquilo que também sabemos, que é em muitos lugares onde havia igrejas pré-românicas, igrejas muito antigas, elas foram depois substituídas, já na época românica, mas numa fase já posterior, e igrejas que foram, por isso, muito reformuladas ou então mesmo totalmente reconstruídas. Terá sido o caso aqui em Boelho. Talvez, num futuro próximo, a arqueologia, intervenções aqui arqueológicas possam nos vir a revelar esse presumível templo pré-românico que aqui terá subsistido. Mas são muitos os vestígios, as marcas que nos fazem perceber que estamos num templo já, então, do século XIII e da segunda metade do século XIII. Desde logo, aqui dominam, nomeadamente nos pórticos, nas entradas, arcos que, em vez dos arcos de volta redonda à romana, típicos do românico, o que aqui nós vemos são já arcos quebrados, arcos apontados, que serão, afinal, as características que irão dominar no estilo arquitetónico que se vai seguir, o gótico. Também a grande abundância de siglas nos parece indiciar o facto desta ser uma igreja relativamente recente dentro do mundo românico, porque as siglas são muito raras nos primeiros tempos do românico. Certo é que este foi um templo que durante séculos foi uma referência absoluta da comunidade. É só nos finais do século XIX, perante o crescimento demográfico da região e aqui em Boelho, que este templo acabou por ser substituído em 1900 por uma nova igreja. Entretanto, aqui a velha igreja românica foi entrando em decadência, mesmo em alguma ruína, mas durante a década de 40 e 50, através de uma intervenção da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, o velho templo voltou a ressurgir. Claro que com estas características deste suposto estilo medieval, esta vontade de devolver à Igreja o seu estilo original, que, no entanto, desta forma, nunca existiu.
estas intervenções de meados do século XX, procurando libertar as igrejas medievais das, estou a citar os documentos da época, excrescências do tempo, isto é, dos excessivos altares, retábulos que foram sendo colocados ao longo dos séculos, procurando-se devolver o suposto aspecto original, fez com que hoje, quando entramos nestas igrejas restauradas em meados do século XX, a sensação seja de alguma nudez, mesmo frio. Estas igrejas estão demasiado despidas. E estão mesmo, porque na Idade Média sabemos que as paredes eram rebocadas, pintadas, por vezes com frescos. Havia tapeçarias nas paredes. E por isso não era propriamente este ambiente despido, frio, que nós hoje encontramos. Mas certo é que estamos perante um monumento notável. É de facto um monumento interessantíssimo, esta igreja do século XIII de Sangés de Boelho. São vários os elementos aqui a destacar, mas gostava de chamar a vossa atenção para os cachorros. Tem lá no alto esses motivos decorativos que aqui nos apresentam, em dois casos, umas curiosas representações de umas figuras humanas parecendo pegar umas figuras paralelepipédicas, provavelmente blocos, blocos para a construção da igreja. Uma referência, eventualmente, aos pedreiros que trabalharam na construção deste templo. Ora, e são exatamente os pedreiros que estarão por detrás das siglas. Existe hoje em dia um grande consenso entre os investigadores de que estas marcas, de que esta igreja é tão rica, como há pouco vos dizia, são quase 600 de pedras sigladas. Bom, existe um grande consenso de que estas marcas terão sido feitas pelos pedreiros e daí serem conhecidas como as marcas dos pedreiros. Mas para que é que elas eram usadas? Qual o seu significado? E esse é que é, de facto, um mistério que paira até aos dias de hoje. E por isso, a necessidade de estudos, nomeadamente estudos pormenorizados em cada monumento que apresenta as siglas, para depois, no seu conjunto, conseguirmos atingir conclusões. Ora, esta igreja, dada a grande percentagem de siglas, com efeito, um bom motivo de estudo. As siglas têm sido interpretadas como uma marca do pedreiro. E, por isso, identificar as siglas pode-nos, entre outras coisas, chegar a algumas conclusões sobre quantos pedreiros estiveram envolvidos na construção e, repetindo-se essas siglas noutros monumentos, perceber também da deslocação dos pedreiros entre diferentes estaleiros de obras. Importante aqui também salientar que hoje estas marcas são interpretadas como sendo a de um mestre pedreiro. Ora, sabendo nós que, em média, na Idade Média, cada mestre pedreiro tinha entre 3 e 4 colaboradores, entre aprendizes e oficiais, por aqui também podemos chegar a algumas curiosas conclusões sobre o número total de pessoas envolvidas na construção de uma, neste caso, de uma igreja. Estes estudos têm também se debruçado sobre, mas afinal, qual a funcionalidade? Seriam apenas uma mera assinatura, um bocadinho como temos as famosas siglas poveiras que os pescadores da Póvoa de Varzim utilizavam nas suas alfaias de pesca e em tantos outros objetos, como uma marca de posse? Será que eram também uma forma de prestígio, isto é, deixando a sua assinatura, a sua sigla, o mestre pedreiro ficava associado a determinada obra e isso serviria um pouco, diríamos nós hoje, como uma marca publicitária e de prestígio? Claro que quanto a isso podemos depois colocar algumas interrogações, porque, como podemos ver aqui em Boelho,
as pedras depois são colocadas de diferentes formas, não respeitando necessariamente aquilo que seria a leitura dessa sigla, que nos casos fica de pernas para o ar, de uns lados da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e depois temos vários monumentos onde as siglas, em boa verdade, foram colocadas em sítios onde não são visíveis. Também aqui em Boelho nos podemos interrogar, por exemplo, se algumas destas pedras não apresentam siglas em faces que não estão voltadas para o exterior. Certo é que um recente estudo do arqueólogo César Guedes chega aqui a interessantíssimos resultados. Desde logo, ele fez o recenseamento de todas as pedras usadas na igreja. São 1841 silhares. Destes, 32%, 592 pedras apresentam com efeito essas marcas. Mas, apesar de serem quase 600, nós encontramos aqui apenas 7 tipos de marcas diferentes. E algumas delas só algumas dessas 7, dominam a construção da capela-mor e as fiadas inferiores da nave. O que nos leva a concluir que, numa primeira fase, só tínhamos alguns desses 7 pedreiros que, no total, acabaram depois por estar associados à construção. Parece que, numa fase final, a equipa de construção é reforçada com a chegada desses outros pedreiros que agora vão deixar as suas marcas, mas só nas últimas fiadas. É também curioso que algumas destas siglas nos aparecem quase em exclusivo relacionadas com os pórticos e com os elementos mais decorativos. Enfim, um mundo fascinante este das siglas dos pedreiros, que vem trazer importância acrescida a esta igreja de Boelho. Uma igreja que, curiosamente, em 1900, quando foi inaugurado o novo templo, em reunião da Junta de Freguesia, foi aprovada a sua demolição. Sim, a sua demolição. Algo que, felizmente, não se concretizou. Mas não fiquemos admirados, porque poucas décadas antes, em Guimarães, apenas por um voto, o Executivo Municipal chumbou a demolição do Castelo de Guimarães, que muitos propunham ser demolido para se aproveitar a sua pedra para calcetar as ruas de Guimarães. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.